Boa tarde, pessoas! Esta é uma aulinha para o segundo ano, terceiro bimestre, sobre filosofia política. Nessa primeira aula, a gente vai fazer uma apresentação geral da filosofia política. O que é isso? Filosofia política, né? O que isso estuda? Como é que se estuda isso? Né? Que esse povo aprontou aí estudando filosofia política, etc. No segundo ano, como vocês sabem, desde o início do ano, a gente tem utilizado as disciplinas, estudado as principais disciplinas da filosofia, né? Metafísica, epistemologia, agora a gente vai estudar um pouco de filosofia política. Quando se fala em principais disciplinas, essas são principais na escolha de alguém, né? As disciplinas mais básicas da filosofia, como a gente sabe, são 5: metafísica, epistemologia, ética, estética e lógica. Por que elas são básicas? Porque todo o resto é estudado mais ou menos a partir daí. Você vai observar, do ponto de vista argumentativo, os problemas de um determinado campo, e para isso você precisa da lógica. Você vai observar se neste campo existem elementos ou coisas a serem estudados, que são os elementos metafísicos daquele campo. Por exemplo, se você estuda a filosofia da física, você perguntar o que é o átomo pela existência do átomo, é fazer metafísica da física. Se você pergunta sobre a possibilidade do conhecimento da física, fazer epistemologia da física, assim por diante. Então, essas disciplinas são mais básicas por causa desses elementos. Você pode analisá-los do ponto de vista estético, por exemplo. Você pega um problema de matemática e vai estudar a beleza da composição matemática, dos elementos geométricos, dos elementos matemáticos na composição dos elementos geométricos e assim por diante. Então, você vai estudar ali a beleza disso, você está, de certo modo, fazendo uma estética da matemática. Né? Você pode fazer epistemologia da matemática, uma metafísica da matemática, assim por diante. Né? E em filosofia política, portanto, não é uma disciplina das mais básicas. Mas por que ela é tão importante? Ela é importante porque ela é uma ciência que, uma disciplina filosófica que me auxilia a perceber o contexto da minha existência influenciado por um conjunto de elementos que exercem poder sobre mim. Vocês vão perceber o seguinte: política tem a ver com cidade, sociedade e poder. Né? Por que cidade, sociedade e poder? É na cidade que se exerce a política. Por cidade, eu não estou falando de nenhuma específica, né? Então, não me refiro a município, a estado, a país, mas a qualquer aglomerado que tenha características de sociedade urbana, organize as pessoas em torno de um determinado local, etc. Tá? Então, é aí que ocorre a política, nas relações entre os homens dentro de uma sociedade ou Estado. Essas relações são relações de poder. Poder é um elemento central da filosofia política. Política, né? Como quase tudo em filosofia, deriva de o nome, né? Política deriva de um radical grego, polis, que quer dizer exatamente cidade. Né? O poder, ele é a capacidade que alguém tem de fazer com que outro faça aquilo que não faria, geralmente por conta própria. Por exemplo, pagar impostos. Ninguém quer pagar imposto. Por que você paga? Porque é exercido sobre você um poder que te obriga a fazer isso. Né? Então, poder. O que é poder? Poder é essa capacidade de fazer com que outro faça não o que ele quer, mas o que você quer. Você tem poder quando você consegue fazer com que outras pessoas façam aquilo que você quer e não o que elas querem. Né? Essas relações se estabelecem em todos os lugares da cidade. Começa dentro de casa, né? O pátrio poder. É o poder que o pai tem sobre os seus filhos. Né? O poder do marido, né? Dentro de casa, da esposa. Poder da mãe, o poder exercido sobre os filhos, que é
em qualquer circunstância, esta capacidade. Né? Sua mãe diz assim, vai tomar banho, menino! E você não quer tomar banho. Mas você vai. Por quê? Porque você sabe que sua mãe tem poder sobre você. Esse poder é cedido de diversas maneiras. Né? Você pode fazer isso porque você gosta da sua mãe. Você pode fazer isso porque você teme a sua mãe. Né? Você pode fazer isso porque você acha, do ponto de vista racional, o correto a ser feito. Não é algo que eu queira fazer, mas isso é o certo, né? Eu preciso tomar banho, porque senão eu vou ficar sujo, fedorento, etc. Tá? Então você pode raciocinar dessa maneira. Mas o modo como você cede não modifica a concepção. O que eu quero dizer com isso? Se o exercício do poder é fazer com que eu faça algo que eu não quero, mas o que outra pessoa quer, a razão pela qual eu me disponho a fazer isso não modifica a definição. Se eu vou fazer porque eu tô com medo, não importa. Eu fui fazer, então a pessoa exerceu o poder sobre mim. Se eu for fazer porque eu gosto da pessoa, também não importa. Eu fui fazer porque a pessoa quis que eu fizesse, não era exatamente o que eu queria fazer. Né? Então, nenhuma dessas circunstâncias modifica. E aí, observando a polis, você percebe que existem muitos desses elementos de poder. Compreender esses elementos é parte da problemática relativa à filosofia política. Compreender, no exercício de compreender a atividade do poder sobre as pessoas, né, você percebe que essa atividade ela é organizada. Né? Do ponto de vista político, uma cidade, nos dias de hoje, por exemplo, se organiza com certas instâncias de poder. No município, você tem um local de poder que é a prefeitura e uma pessoa que exerce o poder na prefeitura, que é o prefeito. No estado, você tem o governador, que é alguém que exerce o poder. O poder organizado, ele é de diversos tipos. Tudo isso a gente vai estudar, estou só fazendo uma apresentação geral, mas a gente vai estudar mais detidamente, o que é o Estado, com a sua formação, com a sua origem, né? Como é que o poder se organizou, como é que organizaram o poder para que ele funcionasse dessa maneira. Ele funciona assim em todos os lugares, ou ele funciona assim só em alguns lugares. Existem lugares em que há eleições, por exemplo, e lugares em que não há eleições. Né? Existem lugares que há eleições porque isso é o que a sociedade decidiu. Existem lugares onde há eleições apenas para certas instâncias porque o estabelecimento dessas eleições é posterior ao exercício do poder por uma certa figura que admite, acata por dadas circunstâncias e contexto histórico e etc. A gente vai tentar compreender um pouco desse contexto histórico. Não, o poder é exercido de maneiras diferentes, ou seja, a partir de ideias diferentes. Você pode ter uma mesma estrutura de poder, por exemplo, a presidência da República, e o poder lá ser exercido de maneiras diferentes porque ideologias diversificadas ocupam aquela cadeira. O que é uma ideologia? Um conjunto organizado de ideias que pensa a sociedade, não a partir da sua própria organização especificamente, mas a partir do que alguém gostaria de que a forma como alguém gostaria que a sociedade fosse. Então a gente vai estudar isso também, as ideologias, a gente vai estudar os contextos políticos, os regimes políticos, né? a monarquia, a oligarquia. A gente vai estudar isso na história. Né? Como é que na história o poder se manifestou, como é que ele foi organizado, quais os regimes políticos existentes. Né? Platão e Aristóteles, por exemplo, já estudavam formas de governo, monarquia, né? Democracia, formas, regimes, a gente vai estudar todas essas coisas. Ideologias podem ser ideologias mais voltadas para o coletivo, mais voltadas para o indivíduo, mais voltadas para a organização e conservação
dos elementos fundantes da sociedade para a tradição, né? Cada um desses elementos ganha um nome na história, um conjunto de ideias, um personagem principal que pensou. Né? Você pode pensar, por exemplo, o socialismo. Né? Um conjunto de pensadores vem imaginando ideias de uma sociedade coletivista em que as pessoas não são exatamente proprietárias das coisas, mas elas usam as coisas de maneira igualitária a partir de uma organização social. A gente vai estudar isso mais profundamente, estou falando de maneira muito superficial, mas essa ideia vem sendo pensada há bastante tempo, né? E se consolidou de certa maneira num pensador do século XIX chamado Karl Marx. Né? A gente vai entender um pouco do marxismo. O pensamento do Karl Marx se consolidou enquanto regimes estatais no século XX, né? A partir da década de 1910, né? Mais especificamente em alguns países da Europa e depois em outros países do mundo a partir dessa emanação europeia se manifestaram, né? Até hoje você tem países baseados nessas ideias do Marx, o caso da China, por exemplo, né? Do outro lado, você tem, pensando de maneira diversificada e como um pressuposto, né, do marxismo, Marx estudou isso para poder confeccionar as ideias socialistas, consolidar essas ideias socialistas. Você tem o liberalismo, tem David Ricardo, Adam Smith como pensadores clássicos, né, que pensavam o seguinte: a organização da sociedade ela não necessita especificamente que haja um coletivo tentando fazer todo mundo viver da mesma maneira. É possível que cada indivíduo, buscando resolver os seus próprios problemas, buscando resolver a sua própria existência, possam se organizar em termos econômicos, sociais, a partir das relações que essa própria vontade de resolver os próprios problemas geram. Então, um exemplo do Adam Smith é o padeiro, ele faz o pão para alimentar sua família, para se sustentar e etc. Ele não está exatamente pensando em alimentar as outras pessoas. Como as outras pessoas precisam se alimentar, elas procuram o padeiro para pegar o excedente dele que auxilia na sua subsistência. Não, o padeiro não pode viver só de pão. Então ele produz o pão, as pessoas querem o pão, ele pensando na própria existência, ele cede ou por trocando por outro material, ou trocando por aquilo que se convencionou chamar de dinheiro, capital, etc., né? Para que ele possa ter as outras coisas que necessita. O açougueiro, pensando na própria subsistência e sabendo que precisa de pão, faz a mesma coisa, né? Ele não está pensando no que o padeiro precisa comer carne e por isso ele vai fornecer a carne porque ele gosta do padeiro. Ele está pensando na própria sobrevivência. Eu preciso de carne, tirei aqui a carne que eu preciso. Mas eu preciso de pão, então eu vou trocar essa carne pelo pão que está sobrando ali do padeiro, né? Eu preciso de feijão, então eu vou trocar com o agricultor. O sistema de troca ele pode ser direto, como era antigamente, um escambo, ou ele pode ser indireto. Eu troco por algo que tenha valor para todo mundo, e aí troco isso que tem valor para todo mundo pelo objeto que eu preciso para a sobrevivência. Este regime em que o indivíduo pensa em si próprio e na sua sobrevivência foi denominado de liberalismo, um regime de cunho individual, né? Além do liberalismo e socialismo, existem outras possibilidades, a gente vai discutir essas possibilidades. Então essa primeira aula é uma apresentação geral do tipo de problema que a gente vai enfrentar, o que é o Estado, como ele se organiza, né? Porque a gente nasce numa sociedade que foi organizada antes da gente, mas como é que essa sociedade organizada antes da gente surgiu, né? Para resolver esse problema, muitos pensadores pensaram nas mais diversas coisas. Por exemplo, como é que a sociedade surge?
pensadores diferentes pensaram coisas diferentes. Rousseau, que tem tendência mais coletivista, socializante, pensou, por exemplo, que a sociedade se organizou a partir de um certo estado de natureza, em que o homem era bom e ele tinha tudo, e essa bondade foi destruída, né, reduzida, quando alguém resolveu ter propriedade de algo, né? Resolveu cercar algo e dizer isso é meu. A partir daí surge a sociedade que corrompe aquele indivíduo que era bom por natureza. Do outro lado, Hobbes é um outro pensador de filosofia política. Ele pensa no mesmo estado de natureza, só que o homem não era bom, era um lobo do homem, estava todo mundo em guerra. Um queria algo e para pegar aquele algo que ele queria, se tivesse outro na frente, ele matava. E aí, pensando na própria segurança ou na insegurança como um estado que deveria ser freado, as pessoas sentaram e contrataram a ideia de que deveriam estar seguros. Todos dois são contratualistas, né? Cada um pensa o contrato a partir de um estado de natureza distinto e, portanto, vão pensar em contratos diferentes. O que é um contrato? Qual é a ideia do contratualista? É que foi estabelecido um contrato social em que as pessoas passaram a se organizar de determinada maneira para se proteger, né, de muitos modos. Tá? Isso também a gente vai estudar, vai entender como é que esses autores pensaram essas origens. Né? E essa aula é para dar uma ideia disso. Então, a primeira atividade é pesquisem e coloquem nos cadernos de vocês os seguintes conceitos. O que é política, poder, Estado e filosofia política? São 4 coisas, né? Política, poder, Estado e filosofia política. Uma espécie de vocabulário. Vá um pouco além do dicionário, né? Não fica só no dicionário. Né? Se puder, dar uma olhada numa enciclopédia, tem a Wikipedia na internet, né? E busca uma definiçãozinha, no mínimo de 5 linhas para cada um. A partir daí a gente vai discutindo cada um dos assuntos. A gente vai seguir uma ordem das razões, por assim dizer, né? O que é que vem primeiro, qual é o problema que vem primeiro. A gente vai estudar e depois vai estudar os problemas consecutivos. Mas a gente vai tentar responder essas questões da maneira mais completa possível. O que é poder, o que é Estado, o que é política, né? Para ter uma boa ideia do que é a filosofia política. Até mais, galera.